Olá a todos, vamos tratar hoje com vocês o plano do artigo parte 2, ou seja, alguns aspectos importantes que vocês têm que ter em mente na hora de construir o artigo. Observe o seguinte, ao longo dos próximos meses vocês vão estar desenvolvendo diversas atividades voltadas à adesão de empresas e aos diferentes acompanhamentos. Na medida em que você faz a adesão da empresa, você tem condições de elaborar o radar zero. E você vai elaborar tantos radares quantos forem necessários até você completar a sua meta. Então você vai ter o radar 0 da empresa 1 até o radar 0 da empresa N. Para cada uma dessas empresas, você vai estar também elaborando um plano de ação. Então eu tenho o plano de ação da empresa 1, eu tenho o plano de ação da empresa N. Observe agora o seguinte. É importante que para cada conjunto de radar 0 e plano de ação, você tem condições de tirar alguns elementos para compor depois lá na frente o seu artigo. Da mesma maneira, quando eu atendo a minha empresa N, eu também tenho o radar dela e o plano de ação. Esses dois elementos vão me ajudar o seguinte, eu conseguirei depois fazer inclusive um trabalho de tirar uma visão geral, o que nós chamaríamos aqui de um R0 setorial. Este R0 setorial permitirá você observar o seguinte, quais são as médias das dimensões, quais são as dimensões que mais se destacam, qual é o benchmarking, qual é a melhor empresa e assim por diante. Isso vai permitir depois você fazer diversos trabalhos e análise, se quiser e se for o caso, dentro do seu artigo. Então observe que além do radar, o radar setorial, eu tenho também um outro elemento, né, que é o seguinte, agora que eu tenho, mas qual dimensão? Como é que eu faço? Quem vai definir essa dimensão com vocês vão ser, primeiro, o orientador e o coordenador estadual. E muitas vezes com a participação, sempre que possível, do consultor sênior. São esses três atores que vão definir, junto com você, muitas vezes, qual dessas dimensões que é a mais relevante para o setor. Nós vamos, inclusive, evitar que haja uma concentração excessiva de dimensões entre os diferentes ALIs. O que mais que nós temos? Bom, a partir de eu definir qual que é essa dimensão, em função da relevância para o segmento e da realidade da região a qual você está atendendo, eu posso também trabalhar com o quê? Com os planos de ação. Os planos de ação que foram gerados, eu posso ter, inclusive, um quadro geral. Nesse quadro geral, nós vamos ter o seguinte. Eu posso ter uma visão geral de todos os planos de ação e as principais ações que eu estou propondo para essas empresas. Então, observem que nesse momento, nós já teremos dois grandes conjuntos possíveis de resultados oriundos das empresas que vocês estão acompanhando. Primeiro, o radar setorial, já identificando uma ou mais dimensões que você, porventura, pretenda desenvolver. Isso sempre acordado com o gestor, coordenador estadual, orientador e também com a participação do sênior. E eu tenho também, além disso, um plano geral, um quadro geral de todas as ações que pretende que sejam desenvolvidas dentro das empresas. Portanto, observe o seguinte. Ao final de todo esse trabalho, esse conjunto de R0s que você fará no teu conjunto de empresas acompanhadas, nós teremos aqui no Sebrae o seguinte, quando a gente fala nós da orientação, mais o coordenador estadual e mais o sênior. Nós vamos ter um R0 setorial elaborado por cada um dos ALIs que fizeram seus diferentes acompanhamentos. Eu vou ter um R0 setorial para a Ana, por exemplo, para o Felipe e um para a Sara. E aí o que nós vamos fazer? Em conjunto com eles, nós vamos definir também, olha, esta dimensão é a mais relevante para o seu segmento e para a sua região. Para o Felipe, olha, esta outra dimensão é a mais relevante e para a Sara, uma outra dimensão. Pode ocorrer dimensões iguais? Pode, mas isso tudo será discutido no conjunto entre o meu gestor estadual, o sênior e o orientador. Isso é para que nós tenhamos o maior possível de abrangência em termos de visual panorâmico de todas as empresas e setores que estão sendo atendidas em uma determinada região. Agora, o que nós vamos fazer? Bom, eu tenho então já esse meu R0 setorial. Eu já tenho já aquele quadro geral dos planos de ação. Posso começar a trabalhar? Calma. Não se esqueça que você tem um conjunto de adesões e acompanhamento, tudo isso ocorrendo em paralelo. Você precisa agora começar a pensar no seguinte. Precisa começar a pensar nas leituras. Antes de começar a fazer o artigo, é extremamente relevante que você pense nas leituras que você terá que fazer. E aí você vai ter que se reorganizar para estabelecer o que é mais adequado para você. Pontos e sugestões. Primeiro,
Tenha em mente que você vai ter um conjunto de R0s e planos de ação que vão se acumulando ao longo do tempo. Então você vai ter algum momento que você vai ter que dizer, olha, esse é o número já suficiente para eu elaborar o meu artigo. De preferência que nós tenhamos já nesse momento todas as empresas da Meta realmente já tenham aderido ao programa. Aspecto importante agora, vou ter que ler sobre o quê? Vou ter que ler primeiro. O meu tema é inovação, então eu vou ter que estabelecer um conjunto de leituras sobre inovação. Nós vamos fornecer para vocês, além da coleção UTF Inova, que está também disponível em formato eletrônico, em arquivo eletrônico, para você ler na internet, também vamos fornecer uma lista de livros correlatos com o tema da inovação. E você vai escolher qual é o conjunto de livros mais adequado para o que você pretende desenvolver. Vou ler só sobre inovação? Não, você vai ter que ler também sobre o quê? Sobre o setor, o segmento que você está atuando. Esse é um segundo momento. Então, primeiro eu leio sobre inovação e depois que definiu, ou seja, eu tenho maior clareza do que eu vou trabalhar, eu começo a ler aprofundado sobre estudos setoriais, trabalhos, teses, textos que atuem no tema do setor que eu vou estar atendendo. Lendo sobre inovação e lendo sobre o setor, na sequência eu vou ler mais aprofundadamente sobre a dimensão que eu vou estar atuando. Observem que, se eu optar por trabalhar com uma dimensão, significa que eu vou ter que fazer uma leitura aprofundada e orientada pelo orientador e muitas vezes acompanhada pelo sênior, eu vou ter que ler sobre aquela dimensão uma literatura mais específica. Então observe que a gente vem de uma literatura mais ampla de inovação, depois uma literatura que tem a ver com o teu segmento de atuação e na sequência alguma coisa mais voltada às características daquela dimensão que você vai estar trabalhando mais explicitamente. Se eu trabalhar com uma dimensão, é um volume de trabalho, 2, 3, logicamente vai ser proporcionalmente muito maior. Na medida em que eu tenho esse meu conjunto de literaturas mais ou menos claro o que eu pretendo fazer, eu tenho daí o que nós chamamos de um plano de leitura. Observe que hoje você já pode começar fazendo a leitura do quê? Dos livros referentes à inovação e também os livros sobre o setor, o segmento. Esperando um pouco mais para se aprofundar nos livros da dimensão específica. Isso vai permitir o seguinte, terminada as tuas leituras, você pode daí sim construir o quê? O seu referencial teórico para o artigo. Só dá para construir o referencial teórico se você tiver feito as tuas leituras. Então observem que você tem o referencial a partir das leituras e os dados para o teu artigo estão da onde? Do R0, do teu setorial e do plano de ação setorial que você também acabou tendo condições de levantar naquele quadro geral. Com esses diversos elementos, aí sim você pode pensar em fazer o plano do artigo mais detalhado. Dá para começarmos a fazer o plano do artigo um pouco antes? Sim, dá para nós elencarmos já quais são os tópicos do referencial teórico. Mas a metodologia mais aprofundada, etc., pode ser que nós tenhamos esse plano do artigo um pouco mais adiante. Com isto, um elemento que pode facilitar bastante para vocês é a ficha de resumo e citações, que também está disponível no site para vocês. Na medida que forem fazendo leituras, vão registrando o que efetivamente vocês podem ter útil para a construção do artigo. No próximo vídeo nós vamos trabalhar a parte 3, onde nós vamos entrar em mais detalhes da questão do referencial teórico. Obrigado por enquanto, até logo, nos vemos no próximo vídeo.